Essa foto eu tirei na casa da minha avó às 3 da manhã. Ela mora sozinha, mas a casa dela fica muito perto da nossa. Então a visitamos todos os dias. Ela reclamava que durante a madrugada era acordada por uns cantos. Eu resolvi dormir lá uma noite e também fui acordado. Os sons vinham de um grupo de corujas que estavam reunidas em círculo em cima do telhado de outra casa. Antes de tirar a foto, fiquei observando. Elas cantavam algo estranho e às vezes soltavam algo parecido com risadas. Quando peguei o celular para fotografar, sem perceber que o flash estava ligado, elas voaram. Os sons que aquelas corujas faziam pareciam um grupo de pessoas rezando e não exatamente para Deus. Uma delas virou a cabeça bem devagar, como se confirmasse que eu tinha visto tudo, e então foi embora. Fiquei parado, sem reação, por uns 10 segundos. Depois voltei correndo para a cama, assustado. Fechei a janela do quarto que ficava no segundo andar. Não consegui dormir direito pelo resto da noite e não quis contar nada para minha avó, para não assustá-la. Com o tempo, as corujas pararam de aparecer por lá. O estranho é que uma das vizinhas que morava naquela casa morreu de repente, de infarto. Dizem que foi por algo que ela viu, mas ninguém nunca soube o quê. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Trabalhei no governo por cerca de 6 meses. Foi meu primeiro emprego e consegui através da bolsa de trabalho da escola. Acabei sendo colocado no almoxarifado, apesar da vaga ser na área de suporte técnico em informática. Não aguentei muito tempo, principalmente porque de repente começaram a me deixar nos turnos da noite, fazendo pastas, relatórios e coisas que deveriam ser responsabilidade de outra pessoa. Além disso, o prédio à noite ficava completamente vazio. Eram 12 andares, todos pertencentes ao governo, embora não fossem todos da mesma secretaria. Aquele edifício tinha uma distribuição estranha. Nos primeiros andares havia corredores amplos e frios. O terceiro era um estacionamento. O quinto e o sexto tinham corredores pequenos, teto baixo e paredes de madeira. Do 7º ao 12º estavam vazios. Alguns desses andares permaneciam intactos, com todo o mobiliário no lugar, mas durante o dia não havia ninguém, e à noite, muito menos. Outros estavam completamente abandonados, sem divisórias nem mesas separando os espaços. Eu nunca tinha subido além do estacionamento, pois não tinha motivo. Ainda assim, uma vez subi até o último andar porque queria ficar sozinho. Me arrependi. Na volta não consegui chamar o elevador porque a merda do botão não funcionava. Tive que descer pelas escadas até o andar de baixo para então conseguir pegar o elevador até o térreo. O 11º andar estava completamente vazio. Olhando para a esquerda e para a direita, não havia absolutamente nada. Tudo tinha sido retirado. Naquele dia deixei a porta da escada aberta para entrar um pouco de luz enquanto esperava o elevador. Não foi a última vez que subi nesses andares vazios, nem a única vez que fiz isso à noite. O fato de trancarem o prédio com cadeado me deixava muito nervoso. Se acontecesse algum acidente, eu ficaria preso, seja em um incêndio ou soterrado em caso daquela coisa velha desabar. Depois de cerca de 8 semanas trabalhando lá, me colocaram no turno da noite para revisar 12 caixas de arquivos que precisavam ser organizadas. Era um trabalho extremamente repetitivo e entediante. Foi fazendo isso que percebi que faltava algo. Uma informação importante que seria necessária para o relatório anual cuja entrega já estava próxima. Na quarta-feira seguinte, fui eu mesmo quem pediu para ficar no turno da noite. Esvaziei caixas, arquivos, mesas e procurei em todos os lugares. Voltei na quarta seguinte. E na outra também. Comecei a ficar com muito medo, porque eu já queria sair daquele emprego e se não encontrasse aqueles documentos, não poderia ir embora.
Na quarta-feira seguinte, cheguei às 8h45 da noite, bem a tempo de ver a última pessoa sair do prédio e trancar tudo. Quando deu 3 da manhã, o telefone tocou. É importante explicar que o sistema telefônico do prédio era totalmente interno, conectado a uma central. Ou seja, não havia chamadas para fora nem vindas do exterior. O telefone só poderia estar tocando porque alguém dentro do prédio estava ligando. Poderia haver alguém em outro andar, em outra repartição, mas por que estariam me ligando àquela hora? Na verdade, embora pareça lógico pensar que eu não era a única pessoa de plantão, eu sabia que não havia mais ninguém ali. Pensei em não atender, mas a curiosidade falou mais alto. Atendi. Disseram que estavam ligando do 12º andar. Geraldo, pode subir. E desligaram. Era uma voz que não reconheci, mas disse meu nome. Eu não subi. Na hora soube que não tinha nada para fazer lá. Fiquei assustado ao pensar que aqueles andares estavam vazios. Então, quem estava ligando de lá? O identificador mostrava o ramal 12-02, ou seja, 12º andar, segunda sala. Não podia haver ninguém ali. Aquele andar estava coberto de poeira, com móveis jogados contra as paredes e tudo em estado de abandono. Fiquei olhando para o telefone, tentando também escutar qualquer sinal de que havia mais alguém no prédio. Mas havia um silêncio absoluto. Depois da meia-noite, o lugar ficava tão quieto que chegava a zumbir nos ouvidos. Essa quietude foi quebrada quando o telefone tocou de novo. Esperei um pouco antes de atender. O que eu diria? Como explicaria que não tinha autorização para subir? Atendi. Novamente disseram que estavam no 12º andar. Novamente falaram meu nome. E disseram: suba para pegar a pasta que está faltando. Que pasta? Perguntei. A que você está procurando? Aqui está faltando. Se quiser, venha buscar. Vou estar te esperando. Vou mandar o elevador. Assim que terminou de falar, ouvi o mecanismo do elevador se movendo. Eu juro que ouvi os cabos e contrapesos subindo pelos andares. Chegou até o último andar e, de lá, alguém apertou o botão do térreo. Segundos depois, as portas se abriram. Então, aparentemente havia alguém no 12º andar. O que tem nessa pasta? Perguntei, antes de cair em uma armadilha. Quando disseram que eram faturas, senti alívio. Quando disseram os meses, consegui respirar. Eram exatamente os documentos que faltavam. Mas o que faziam lá em cima? Por que você está com isso? Perguntei. A resposta veio. Se subir, não se assuste com os gritos do menino, é que mataram ele a essa hora. Eu juro que nunca tinha sentido um arrepio tão forte só por ouvir palavras. Fiquei com muito medo de subir. Imagine tudo escuro, vazio, silencioso, e aquilo que me disseram. Eu precisava da pasta, mas por que não subir acompanhado no dia seguinte? De repente, ouvi um telefone tocando à distância, nos andares de cima. Tocou 15, 20 vezes e ninguém atendeu. Então o telefone do almoxarifado tocou bem perto de mim. Me assustei. Atendi. Lembre-se de não se assustar com o choro do menino. Juntei toda a minha coragem e saí da sala. No momento em que apertei o botão do andar 12 e as portas se fecharam, percebi que tinha cometido um erro. Naquela hora, os primeiros andares estavam vazios e os últimos sempre abandonados. E por mais estranho que pareça, assim que o elevador passava do 6º andar, começava a se sentir um frio estranho. Cheguei ao 12º. As portas se abriram. Não havia som. Não havia luz. Apenas a iluminação do elevador. A uns 15 passos de mim, no chão, havia uma pasta. Antes de avançar, tentei enxergar nas sombras quem tinha me ligado. Não havia ninguém. Caminhei até a pasta. Nem examinei, apenas a peguei. No exato momento em que fiz isso, tudo ficou completamente escuro. A única coisa que ficou na minha mente foi o brilho da cabine do elevador.
Se eu seguisse em linha reta, chegaria até ele. Queria correr. Queria gritar. Mas respirei fundo para não entrar em desespero e acabar me perdendo naquele andar. Pouco antes de chegar, me lembrei. O botão não funcionava. Eu teria que encontrar a escada. Passei a mão pelas paredes procurando a porta de emergência. E então, antes de encontrá-la, ouvi o choro de uma criança. Exatamente como haviam me dito. O som ecoou por todo o andar. Minhas pernas começaram a tremer. Abri a porta e entrei na escada. Esperei 1 ou 2 segundos até as luzes acenderem. Enquanto a porta do 12º andar se fechava lentamente, tive a impressão de ver alguém sorrindo nas sombras. Não quis parar em outro andar para pegar o elevador. Desci pelas escadas até o térreo. A partir do 5º andar, parei de ouvir o choro da criança. Eu estava completamente assustado. A única coisa que me confortava um pouco era ter encontrado a pasta. Ela me salvou. Mas até hoje me dá arrepios lembrar de tudo aquilo. Do abandono do 12º andar. Da voz. Da ligação. Do rosto sorridente. E do choro do menino. Não podia haver ninguém naquele lugar, porém se foi algo sobrenatural. Foi muito estranho. Em 2017, consegui trabalho em um depósito como segurança externo, cuidando do portão principal. Todo o armazém era cercado com apenas 2 portões. Um principal na frente e um menor nos fundos. Eu sempre brincava que o lugar parecia uma prisão, ainda mais por ser afastado das áreas principais da cidade. O depósito ficava a cerca de 800 metros da rodovia, no meio de um campo aberto. O trabalho era simples. Eu ficava em uma pequena guarita ao lado do portão principal, garantindo que ninguém se aproximasse sem autorização. Às vezes, alguns funcionários precisavam entrar durante a madrugada, ou chegava alguma entrega atrasada, mas, no geral, as noites eram bem tranquilas. Mesmo assim, eu sempre tinha outro segurança para conversar, e ele ficava no portão dos fundos. Vou chamá-lo de Carlos, só para manter o anonimato. Eu e Carlos passávamos a noite inteira nos comunicando pelo rádio, o que ajudava o turno a passar mais rápido. Raramente nos víamos pessoalmente, e quase nunca precisávamos sair das nossas pequenas guaritas. Patrulhas a pé nem eram necessárias, porque tínhamos acesso às câmeras ao vivo de todo o perímetro do complexo. Isso aconteceu em uma noite que eu achei que seria normal e silenciosa. Entrei na guarita às 22 horas. Passei a primeira hora liberando entrada e saída de pessoas e permitindo a entrada de algumas entregas atrasadas. Depois da meia-noite ficou completamente morto. Ninguém mais entrando ou saindo. Em algum momento, Carlos chamou no rádio. "Ei, você ouviu isso? Agora há pouco, parecia alguém gritando." Respondi que não fazia ideia do que ele estava falando e achei que ele estivesse brincando comigo. "Não, sério. Eu juro que ouvi alguém gritando ali perto do portão." Falei de novo que não sabia de nada, mas a voz dele parecia diferente. Agora era mais séria que o normal. Revisei todas as câmeras ao vivo, mas não vi nada. Uns 15 minutos depois, Carlos voltou ao rádio, chamando meu nome com urgência. Atendi e perguntei o que estava acontecendo. Houve uma pausa. Então ele disse: "Você está vendo aquilo?" Olhei ao redor. Estava tudo muito quieto, e antes mesmo de responder eu vi o que ele quis dizer. Havia uma luz se movendo no campo perto do depósito. Estava longe demais e escuro demais para ver qualquer coisa além da luz. Carlos disse que também estava vendo pelas câmeras e perguntou se eu tinha uma visão melhor, já que aquilo estava do meu lado. Mas nenhum de nós conseguiu identificar quem era ou o que estava fazendo ali. Ficamos observando a luz por um tempo, vendo-se mover pelo campo,
até que ela chegou a uma área que nenhum de nós conseguia ver direito. As câmeras daquele lado não cobriam bem o campo, pois focavam mais no portão. Depois disso, ficou tudo quieto por uns 40 minutos. A luz não apareceu mais. Pouco depois das 3 da manhã, o rádio ligou sozinho de repente. Mas Carlos não disse nada. Depois de uns 5 segundos, desligou de novo sem qualquer som. Peguei o rádio e perguntei se estava tudo bem. Nada. Carlos, você está aí? Silêncio. Eu até pensei em ignorar, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Troquei as câmeras para o lado dele, focando na guarita do portão dos fundos. Ele não estava lá. Esperei alguns minutos, tentando não pensar demais. Mas depois de uns 10 minutos sem sinal dele ou resposta no rádio, comecei a revisar as gravações. Voltei cerca de 15 minutos, mais ou menos na hora em que meu rádio tinha ligado sozinho. Meu coração disparou. Poucos minutos depois das 3 da manhã, Carlos simplesmente saiu da guarita. Ele abriu a porta lateral ao lado do portão, destrancou e saiu do complexo, indo direto para o campo. Vi ele pegar o rádio, ficar parado por um segundo e depois guardar de novo. E então, ele sumiu. Caminhou em direção à escuridão. E mesmo vasculhando todas as gravações, não vi ele voltando. Saí correndo da minha guarita e fui em direção ao portão dos fundos. Tecnicamente, eu não podia abandonar meu posto por nenhum motivo. Mas eu estava realmente preocupado. Sim, eu provavelmente deveria ter chamado a polícia ou avisado alguém, mas eu ainda esperava que fosse nada. Esperava que Carlos aparecesse de volta com alguma desculpa idiota. Sem contar que chamar a polícia durante o turno sempre dava uma dor de cabeça enorme. Era papelada e procedimentos da empresa que davam nos nervos. Cheguei ao portão dos fundos. Carlos ainda não estava lá. Destranquei a porta e olhei para o campo. Quase imediatamente meu rádio ligou de novo. Mas mais uma vez sem voz. Nenhum som sequer. Chamei por ele no rádio. Gritei também para o campo. Nada. Depois de quase um minuto gritando naquele vazio escuro à minha frente, uma luz apareceu à distância. A mesma que eu tinha visto antes. Dei alguns passos à frente, tentando enxergar melhor. A luz estava se movendo, indo cada vez mais para longe, em direção à linha de árvores no fundo do campo. Por um momento quase comecei a correr atrás dela. Mas parei. Percebi o quão insano aquilo era e senti uma sensação perturbadora no estômago. Fiquei parado por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Então voltei correndo até a guarita do Carlos e pedi ajuda. Foi estranho, quase como se ao pedir ajuda, tudo se tornasse mais real. Enquanto esperava, vi a luz ficando mais fraca à medida que se afastava, até desaparecer completamente. Carlos nunca voltou. A polícia chegou, a empresa abriu uma investigação enorme e fizeram buscas para tentar encontrá-lo. Mas ele nunca apareceu. A principal teoria da polícia é que ele ficou curioso com a luz, saiu do posto para investigar quem estivesse ali e algo muito ruim aconteceu. Mas para mim isso não faz sentido. Não existia chance dele simplesmente sair assim e andar até lá no escuro sem me avisar antes. Ele deve ter visto algo mais. E o mais assustador é que poderia muito bem ter sido eu no lugar dele. Seja lá o que aconteceu naquela noite, poderia ter acontecido comigo. E nesse caso, eu provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, meu amigo diário. Sou novo na comunidade e vim contar um relato acompanhado de evidências. Vi que você publica histórias de animais agindo como humanos. Bom,
Eu moro com minha família em uma casa no final de uma estrada de terra, em Mendoza, na Argentina. Como estamos cercados de mato e não temos vizinhos por perto, quase nunca se vê pessoas ou animais passando por aqui. De vez em quando até pode aparecer algum coiote ou raposa, mas cachorros quase nunca. Naquela noite eu estava do lado de fora, no quintal, discutindo por telefone com minha então namorada. Devia ser por volta das 23 horas. Estava escuro e a única luz vinha da lâmpada do quintal. De repente vi uma silhueta se movendo lentamente entre algumas árvores. Era um cachorro magro, com aparência de rua, que me deu pena só de olhar. Pensei, coitado. Mas ele me encarava à distância sem se aproximar. Quando desliguei a ligação, fui buscar um prato com sobras de comida que tinham ficado do jantar. Coloquei no chão e falei com calma. Vem comer. O cachorro se aproximou devagar, sem balançar o rabo. Quando ele entrou na luz, foi aí que senti algo estranho. O olhar dele era forte e intenso demais. Se eu puder descrever, parecia o olhar de uma pessoa irritada com uma expressão de desgosto. O rosto dele parecia humano demais. Fiquei parado, sem me mexer. O cachorro comeu rápido e eu levei outro prato que ele também devorou. Quando terminou, em vez de ir embora, ficou ali sentado, me olhando diretamente nos olhos, sem piscar. Um arrepio subiu pelas minhas costas até a cabeça. Não consegui sustentar o olhar por mais de 3 segundos. Desviei o olhar e, quando olhei de novo, ele já não estava mais lá. Tinha ido embora sem fazer nenhum barulho. Achei que aquilo tinha acabado ali, mas 3 dias depois começaram a aparecer mais cachorros. Primeiro 1, depois 2, depois 3 ou 4 durante a noite. Já não era o mesmo cachorro. Eram outros de tamanhos e raças diferentes, mas todos tinham a mesma vibração estranha. Percebíamos que esses cachorros ficavam rondando o quintal, caminhando devagar. Às vezes se separavam e ficavam encarando as janelas. Em algumas ocasiões chegavam a espiar pela janela do banheiro ou da cozinha, encostando o focinho no vidro. Isso só acontecia à noite. Minha irmã e eu começamos a nos sentir desconfortáveis. Passamos a fechar tudo mais cedo e deixar as luzes do quintal acesas. A situação chegou a um ponto em que criei coragem e peguei o celular para tentar tirar fotos deles. Vale dizer que consegui registrar em dias diferentes, porque na maioria das vezes eles pareciam se esconder das câmeras. As fotos saíram estranhas. Em uma delas, um dos cachorros aparece olhando pela janela, encarando diretamente a lente, como se estivesse me olhando nos olhos. Outro estava no quintal, mais tímido, mas a aparência dele me deu ainda mais medo. Meus pais também comentaram que nessas noites ouviam prosas vindos de fora do quintal. Diziam que parecia gente falando baixo, mas não conseguiam entender as palavras. Isso nos fez pensar que talvez aquele primeiro cachorro tivesse avisado os outros que aqui havia comida. Como se eles pudessem se comunicar entre si. Até hoje eu fico nervoso quando escuto qualquer barulho lá fora depois das 10 da noite. E como eu disse, deixo aqui as fotos que tirei nessas noites, para que cada um tire suas próprias conclusões. Há muito tempo, quando eu estava começando o ensino médio, fui dormir na casa dos meus tios. Eu gostava muito de ir lá e conviver com eles, principalmente quando meu tio me ensinava a trabalhar a madeira em sua oficina de marcenaria. Ele era advogado, mas sempre teve uma paixão por criar móveis do zero e acabou compartilhando isso com todos nós, que também fomos pegando gosto pela coisa. Os filhos dele eram bem mais velhos que nós e já estavam casados havia algum tempo, então havia 2 quartos vazios que naquela época eram frequentemente ocupados por primos que iam visitá-los. Dessa vez fui eu quem ficou lá. Não vi que horas eram, mas já era de madrugada quando acordei com a voz do meu tio,
ou pelo menos foi o que pensei, rezando na sala, bem do lado de fora do meu quarto. Aquilo me pareceu muito estranho, porque meus tios não eram religiosos. Então saí para ver o que estava acontecendo, mas não havia ninguém ali. Pensei que poderia estar sonhando, mas teria sido um sonho muito real, porque eu me levantei e caminhei até a porta do quarto, certo de que continuava ouvindo aquela voz do outro lado. Ainda assim, não havia nada. Resolvi subir até o quarto dos meus tios para ver se a porta estava aberta, para encontrar algum indício de que meu tio tivesse saído. Mas quando cheguei, a porta estava fechada e eu ainda conseguia ouvir os dois roncando. Inclusive minha tia, mesmo sendo tão baixinha e magrinha, ronca bastante alto. Eu já estava acostumado porque eles às vezes dormiam na minha casa. Não havia dúvida, os dois estavam dormindo profundamente. Tão profundamente que me pareceu absurdo acordá-los para perguntar se algum deles tinha estado na sala. Desci novamente em direção ao meu quarto. A sala continuava vazia. Tudo parecia em paz. Nem sequer vinha algum barulho da rua. Assim que fechei a porta do meu quarto atrás de mim, voltei a ouvir as rezas. Abri a porta para ver se havia alguém, mas no momento em que abri, o som desapareceu outra vez. Fechei de novo e assim que a porta se fechou, as rezas voltaram. Aquilo já estava me parecendo absurdo. Abri a porta quase irritado, certo de que o silêncio voltaria. Certo de que encontraria apenas a sala vazia outra vez. Mas dessa vez não foi assim. Ao abrir a porta pela segunda vez, vi ajoelhada no meio da sala, uma pessoa. Uma pessoa estava de costas para mim, mas a cabeça estava virada na minha direção. Usava uma túnica com capuz. Na escuridão, a única coisa que consegui distinguir foi o rosto, ou máscara, que parecia uma caveira. Fechei a porta na mesma hora. Tranquei. Fui recuando até a cama de costas, enquanto voltava a ouvir as rezas do lado de fora e ouvi aquele som se aproximando da porta. Não sei quanto tempo passou, mas acredito que aquilo tenha continuado por uns 5 minutos, até que tudo ficou em silêncio. Demorei cerca de 1 hora para conseguir dormir, praticamente até o amanhecer, quando ouvi meu tio se levantar e ir para a oficina começar a trabalhar. Acordei tarde quando me chamaram para o café da manhã, preocupados. Disse que tinha tido uma noite ruim, mas não tive coragem de contar o motivo. Continuei visitando meus tios, continuei trabalhando na oficina, mas levei 4 anos para ter coragem de passar a noite lá novamente. Mas essa não é toda a história. Preciso contar mais uma coisa. Há 1 ano meus tios sofreram um acidente de carro. Felizmente minha tia estava usando cinto de segurança e saiu apenas com alguns arranhões. Já meu tio não estava. Ele foi arremessado para fora do carro e só conseguiram resgatá-lo com vida por pouco. Ele ficou em coma por quase 1 semana. Eu juro que pensamos que ele não sobreviveria, mas graças ao bom Deus e aos médicos, ele conseguiu. E de alguma forma, parece que tudo de bom que ele fez na vida voltou para ele, porque poucos meses depois já estava levando uma vida quase normal, praticamente recuperado. Mas naquela primeira noite em que nos reunimos no hospital, quando achávamos que o perderíamos, começamos a conversar sobre ele. Começamos a compartilhar histórias que ele já havia contado. Meus primos e minha tia mencionaram uma história que eu nunca tinha ouvido antes e que achei extremamente interessante. Agora vocês vão entender o porquê. Quando eles se mudaram para aquela casa em 2003, meu tio costumava ir jogar futebol em umas quadras que ficavam a cerca de 2 quilômetros dali. Não eram as mais próximas, mas era onde sempre rolavam partidas entre pessoas de todas as idades e ele se sentia melhor indo até lá. Na volta para casa, porém, ele tinha 2 opções: passar por algumas ruas meio perigosas ou atravessar o antigo cemitério municipal. Isso também o preocupava, mas não por algo sobrenatural, e sim porque havia vários buracos na cerca por onde ele entrava e não havia vigilância lá dentro. À noite,
Aquele lugar poderia facilmente servir de abrigo para gente perigosa. Quase sempre ele escolhia as ruas, mas quando estava muito cansado atravessava o cemitério. Sempre à noite, depois das 10, quando os jogos terminavam. Em uma dessas noites, assim que passou por um buraco na cerca de arame que cercava o cemitério, ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Mas, como eu disse, meu tio não é religioso, nem supersticioso, nem acredita em nada disso. Então decidiu ignorar a sensação e seguir em frente. Ainda assim, apressou o passo porque estava cada vez mais nervoso. A escuridão era total. Ele mal conseguia ver os túmulos para desviar deles. As árvores ao redor bloqueavam até a luz dos postes da rua. Ele nunca tinha atravessado o cemitério em uma noite tão escura. Era 2003, já existiam celulares, mas não como hoje. Ele costumava deixar o dele em casa quando ia correr ou jogar, então nem pensava em usar a tela como lanterna. De repente ouviu passos à sua frente. Parou completamente. Então ouviu mais passos. E mais. Percebeu que havia um grupo de pessoas à frente e por sorte ainda não o tinham visto. Tentou se orientar, encontrar outro caminho, mas não havia saída. Abaixou-se atrás de um mausoléu e tentou enxergar melhor. Conseguiu distinguir algumas silhuetas. Então uma delas acendeu uma luz ou tocha. Naquele instante todas as figuras ficaram visíveis. Eram 7. Todas encapuzadas como monges. Monges de vermelho. Meu tio não conseguiu evitar se assustar e naquele momento todos se viraram para ele. Todos usavam uma espécie de máscara de caveira. Assim que o viram, avançaram sem pensar. Meu tio só conseguiu fazer uma coisa: correr. Correu de volta pelo caminho por onde tinha vindo, praticamente às cegas, sem nem conseguir enxergar o chão. Atrás dele, eles vinham muito perto. Ele sentiu que tentavam agarrá-lo pelas costas. Quase sentiu um puxão no capuz do moletom. Ao longe, viu o buraco na cerca por onde havia entrado, iluminado pela luz da rua do outro lado. Ele correu como nunca havia corrido antes e se jogou pelo buraco como se, ao sair dali, finalmente estivesse a salvo. Mas eles vieram atrás. Ele sentiu que também saíam do cemitério. Tinha certeza de que o puxariam de volta, mas já caído na calçada, viu ao longe os brazucas se aproximando pela rua, vindos da quadra. Os brazucas eram um grupo de caras meio barra pesada, que sempre apareciam por volta das 10, fazendo com que a maioria das pessoas fosse embora, inclusive meu tio. Ele nunca tinha falado com eles, e não confiava nem um pouco naquele grupo. Mas dessa vez, quando o viram, correram até ele gritando palavrões. Logo ele percebeu que não estavam gritando com ele. O ajudaram a se levantar. "Não vá por aí, porra. Você entra, mas não sai", disseram. Perguntaram para onde ele estava indo e o acompanharam pela rua ao lado do cemitério. A mesma rua que ele evitava por parecer perigosa. Mas, naquela noite, o perigo caminhava ao lado dele. Um dos caras seguia com uma faca, batendo no muro do cemitério. Meu tio perguntou o motivo. Um deles respondeu que estavam sendo seguidos pelo lado de dentro por quem quer que estivesse ali. Eles não demonstravam medo nem respeito pelos monges, mas também havia uma espécie de acordo. Cada grupo respeitava o território do outro. Desde então, meu tio manteve uma relação cordial com aqueles caras. Às vezes, até ficava mais tempo jogando com eles, já que não havia muitos outros. E bom, aquela história acabou ficando apenas como um encontro com alguns malucos dentro do cemitério. Ninguém relacionou aquilo aos barulhos que minha tia começou a ouvir em casa desde então. E aparentemente, ninguém mais viu nada estranho ali. Mas eu vi. E até hoje não consigo explicar como vi alguém na sala que correspondia 100% àquela descrição. Olá, diário.
Meu nome é Gabriela e sou do Maranhão. Isso aconteceu comigo em 2021. Em uma tarde de dezembro, eu estava indo para a casa da minha amiga Laura, que fica a uns 15 minutos da minha. Era começo da noite e devia ser por volta das 16 horas. Ainda havia um pouco de luz, mas já estava escurecendo. Percebi que um cachorro começou a me seguir, o que não me incomodou porque eu gosto muito de cachorros. Era um cachorro de porte médio, de cor escura, que começou a caminhar ao meu lado. Ele parecia normal, balançava o rabo e até sorria. Usava coleira como se tivesse dono. Achei ele muito amigável, então parei um momento e fiz carinho. Ele deixou balançando o rabo feliz e até se encostou na minha perna. Fiquei com pena, achei fofo, peguei o celular e tirei uma foto rápida para mandar para minha amiga, contando o que tinha encontrado no caminho. Continuei fazendo carinho nele por mais um tempo. Mas quando tentei seguir meu caminho, aconteceu algo estranho. O cachorro continuou me seguindo. Tentei afastá-lo com calma e falei de forma amigável para ele voltar para casa. Ele parou. Eu também parei. E foi aí que aconteceu algo que até hoje eu não consigo acreditar. O cachorro me olhou fixamente nos olhos, sem balançar mais o rabo. Houve uns 2 ou 3 segundos de silêncio absoluto. Nem o barulho distante dos carros se ouvia. Então, claramente com a voz de um homem adulto, ele disse: "Me leva contigo." Eu congelei na hora. Meu estômago se revirou de nervoso, tão forte que achei que fosse desmaiar. Olhei ao redor rapidamente, procurando um dono, uma criança, qualquer pessoa que pudesse ter falado aquilo. Mas a rua estava completamente vazia. Fiquei parada, com as mãos tremendo, olhando para o cachorro. E ele estava sorrindo. Mas não era um rosto normal de cachorro. Os lábios estavam puxados para trás, mostrando os dentes de uma forma perturbadora, como se estivesse imitando um sorriso humano de forma muito errada. Nesse momento, uma senhora passou pela calçada do outro lado da rua. Sem pensar 2 vezes, atravessei quase correndo e me aproximei dela como se a conhecesse. Ela me olhou estranho, mas não disse nada, apenas continuou andando. O cachorro ficou exatamente onde estava. Não me seguiu mais. Cheguei na casa da minha amiga com falta de ar e contei tudo. Ela achou que eu estava ficando louca, porque na foto o cachorro parecia completamente normal, nada estranho ou ameaçador. Depois disso, passei a mudar o caminho até a casa dela ou pedia para meu irmão me levar. E sim, ainda tenho a foto guardada no meu notebook. É assustador como algo tão fofo à primeira vista pôde fazer aquilo. Em 2011, eu trabalhava como avaliador estrutural pós-incidente, atuando junto aos serviços municipais de emergência no norte da Inglaterra. Minha função não era combater incêndios, mas avaliar edifícios danificados pelo fogo quanto à segurança, possíveis pontos de origem e riscos de falha estrutural após o término das operações de combate. Numa noite de final de outubro, um grande incêndio industrial começou em um antigo complexo têxtil, localizado na periferia da cidade. O local era composto por 5 galpões interligados, construídos com tijolos e madeira entre 1870 e 1915. Ao longo das décadas, esses prédios haviam sido reaproveitados para armazenamento e pequenas atividades industriais. Devido à manutenção defasada, muitos dos pisos internos vinham sendo tratados, por anos, com selantes à base de petróleo. Quando o incêndio começou, o fogo se espalhou rapidamente pelo sistema de pisos de madeira. O chamado de emergência ocorreu pouco depois da 1h30 da manhã. As equipes de bombeiros trabalharam até o amanhecer. 2 das estruturas foram completamente destruídas, uma terceira sofreu colapso parcial e os demais edifícios tiveram danos severos por fumaça e água.
Felizmente não houve vítimas civis. Na tarde do dia seguinte, eu estava no local com uma pequena equipe de avaliação, analisando a integridade da estrutura menos danificada, que fazia divisa com a área que havia desabado. Durante o briefing, um bombeiro mais experiente de uma das equipes que atuaram no combate se aproximou de nós. Ele relatou que, enquanto verificava a propagação do fogo nos estágios iniciais do combate, ouviu gritos repetidos vindos de um nível subterrâneo daquele prédio. Segundo ele, o som parecia vir do subsolo mais profundo. Ele explicou que a água utilizada no combate havia inundado os níveis inferiores com uma água turva, deixando a visibilidade praticamente nula. Por isso, não conseguiu descer com segurança naquele momento e presumiu que os sons pudessem ser mecânicos ou causados pelo estresse estrutural. Ainda assim, a clareza dos gritos o incomodou o suficiente para mencioná-los. Na manhã seguinte, quando o nível da água havia baixado um pouco, me ofereci para inspecionar os andares inferiores. Entrei sozinho, usando uma lanterna acoplada ao capacete e outra portátil. Ninguém me acompanhou, por questões de segurança e devido ao acesso limitado. O que parecia ser o nível do solo visto da rua era, na verdade, o terceiro andar. Abaixo dele havia mais 2 subníveis e um porão, conectados por uma escada estreita e fechada. O sistema de iluminação interna havia falhado completamente e, fora do alcance da minha lanterna, a visibilidade era praticamente zero. Isso não era incomum em inspeções pós-incêndio, mas ainda assim havia algo inquietante naquele ambiente. À medida que eu descia a escada, a estrutura rangia e cedia levemente sob o meu peso. O som da madeira se flexionando ecoava no espaço confinado e não havia qualquer outro ruído ao redor. Alcancei o primeiro subnível sem problemas e continuei descendo. Porém, aproximadamente na metade do caminho entre o próximo patamar e o porão, ouvi uma voz. Era masculina, calma e claramente articulada. Disse: "Você precisa parar." O som não ecoava, não parecia distante nem distorcido. Estava posicionado diretamente abaixo de mim, vindo da própria escada. Parei imediatamente e, por um instante, supus que outro socorrista tivesse entrado no prédio sem o meu conhecimento. Anunciei minha presença e iluminei a escada com a lanterna. O próximo patamar estava além do alcance efetivo da luz, e não consegui detectar nenhum movimento. Ainda assim, dei mais um passo. A voz se repetiu instantaneamente, dessa vez mais alta e mais próxima. O tom era firme, mas não agressivo, e as palavras foram exatamente as mesmas. Naquele momento, meu corpo reagiu com sinais claros de estresse. Aumento da frequência cardíaca, respiração curta e dificuldade de foco visual. Não senti pânico imediatamente, mas reconheci que continuar descendo sozinho já não era apropriado. Virei-me e subi devagar, mantendo atenção em cada degrau. Não ouvi mais a voz. Já do lado de fora, registrei os níveis inferiores como inacessíveis, devido à baixa visibilidade e à possível instabilidade estrutural. Evidentemente, não incluía a experiência auditiva no relatório oficial. Alguns dias depois, o prédio foi programado para demolição. Antes disso, uma equipe realizou uma varredura completa no porão, utilizando câmeras térmicas, cães farejadores e inspeção manual. Nada foi encontrado. Não havia restos humanos. Também não foi identificada nenhuma evidência de entrada não autorizada e não havia registros de pessoas desaparecidas relacionadas ao local. Desde então, revisei esse incidente muitas vezes. Pode ser que eu estivesse apenas cansado e sob estresse, afinal eu já trabalhava na área havia algum tempo. Mas o que continua difícil de explicar é a clareza da voz, a forma como ela pareceu reagir diretamente aos meus movimentos, e além disso, o fato de que, embora eu não tenha ouvido gritos, um colega afirmou que ouviu. Sinceramente, não sei o que pensar sobre aquilo. No fim, todo o lugar foi demolido, e eu nunca tive a chance de voltar lá para, bem,
olhar com mais atenção.